Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, vinculado à Associação Mano a Povo para Povo Brasil. E a gente está bastante feliz que hoje a gente encerra, o quarto vídeo aí da série sobre segurança alimentar e nutricional. Espero que vocês gostem e teremos surpresas aí, né? Nós vamos ter uma cartilha aí daqui a pouquinho, tá bom? Forte abraço aí, tudo de bom para vocês. Espero que tenham gostado aí desses vídeos. Como a gente já vem trabalhando esses dias, né? Estamos trabalhando em cima de uma série de 4 vídeos, aulas, né? Relacionados ao tema de segurança alimentar e nutricional. No primeiro vídeo nós trabalhamos sobre o direito humano à alimentação, né? Falamos do conceito histórico, desde a formação, né, do conceito de direito humano. Trabalhamos um pouco sobre o conceito de direito humano à alimentação. No segundo vídeo trabalhamos com aspectos relacionados à segurança alimentar e nutricional, né, aqui no Brasil, a questão do marco jurídico, né, os aspectos institucionais, os espaços de construção de políticas públicas, né, e a mobilização da sociedade civil. No terceiro vídeo falamos sobre a segurança alimentar e nutricional e a organização comunitária, né, e a organização de produção. A gente falou sobre agroecologia, o conceito, né, sobre orgânicos, falamos sobre como é que faz o processo de certificação, né, de uma maneira bem resumida. E nesse último vídeo a gente vai tratar sobre novos paradigmas, né, face a essa nova situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, mas também resgatando alguns elementos, né, de uma construção social mais coletiva, novos etos referente a desenvolvimento, né. É uma coisa que fala mais, de uma maneira mais ampla, né, sobre essa questão da segurança alimentar e nutricional, de uma maneira muito mais abrangente, né, mas que faz um link muito forte com a terceira videoaula, né, que fala muito de perspectivas, desafios também, tá bom? Então é isso, espero que gostem. Esse quarto vídeo finaliza essa sequência de 4, né, videoaulas aí referente à segurança alimentar e nutricional. Depois vocês vão ter uma surpresa, né? A gente vai organizar uma cartilha sobre essa discussão. Eu acho que vai coroar um pouco mais esse processo de discussão que tivemos. Lembrando, importante mencionar que esse vídeo é só uma pequena contribuição, né? Eu acho que nós tivemos vemos tendo aí grandes contribuições de diversas pessoas que constroem isso coletivamente, né? Dos movimentos sociais, das organizações de apoio, né? Do governos também, que contribuem de forma significativa, particularmente o governo do estado da Bahia. Então, isso é uma pequena contribuição, muito pouca. Eu acho que a discussão ela é muito mais abrangente, né? Nós temos aqui na Bahia o CONSEA, que faz uma discussão, temos companheiros e companheiras que têm um conhecimento, que têm uma prática militante, né? De forma bastante significativa e que tem uma contribuição muito mais abrangente. A gente só está dando um startzinho de alguma coisa, uma pequeniníssima contribuição nesse processo, tá bom? Então fiquem com essa videoaula, desde já a gente agradece e vamos que vamos. Bom, o tema que eu falei, né, que eu mencionei, é segurança alimentar e nutricional na construção de novos paradigmas de relações civilizacionais. A gente sempre está usando essa discussão do direito humano à alimentação, sempre esse desenho, né, para mostrar que é uma conquista social, é um direito, né, humano de fato. E a alimentação ela não trata só sobre a comida na mesa, mas ela tem todo um processo de construção social que perpassa, né, desde a produção familiar, da agricultura familiar, né, até a discussão também sobre o uso de agrotóxico, né, que a gente é contra, e que a alimentação precisa ser saudável, né, e que consiga gerar renda, consiga gerar oportunidades para as pessoas. Qual é o roteiro de apresentação, né? A gente traz uma questão norteadora, né? Esse terceiro e quarto vídeo a gente sempre traz essa discussão, né? Alguma pergunta que sempre ilumina alguma discussão.
A gente vai trazer um gráfico sobre dimensões social, econômica, territorial, política e institucional. Uma nova forma de relação acontece e desafios e perspectivas. Lembrando que esse é um tema muito mais assim, mais discutido, mais político, né? Todos foram, claro, um posicionamento político claro de quem está falando, mas esse aqui eu acho que tem um conteúdo, um elemento político muito mais direcionado, tá bom? Então vamos começar. Qual é a questão norteadora, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, uma coisa muito conjuntural, né? Aí eu fiz uma pergunta aqui, não sei se está muito boa, mas vamos que vamos. Retornaremos para o modelo de valorização do local e do sustentável como proposta de alimentação saudável? É uma discussão que eu trago, né? Porque a gente percebe que desde o primeiro vídeo que eu comentei sobre a Revolução Verde, né? Que foi algo que até hoje nos traz um processo bastante complicado, né, de relação da produção de alimentos no mundo e que impacta de fato, né? O agronegócio está aí, que não deixa mentir, como esse processo de construção, de produção de alimentos de maneira mais industrial, ele faz com que a gente pense, né, a produção de uma maneira muito mais uma lógica financeira, né? Sem pensar na perspectiva do cuidado da terra, das pessoas, da saúde, né, do meio ambiente. Então, quando a gente fala do retorno ao local e sustentável, é exatamente isso: é a valorização da pequena propriedade rural, é a valorização da agricultura familiar, dos agricultores e agricultoras, do associativismo, do cooperativismo, né, do comércio local, da valorização das feiras locais, né? Então, quando a gente fala da proposta de alimentação saudável, a gente está falando exatamente disso, né? E isso de fato tem se valorizado, né? E aí a gente tem os programas do governo do estado, Bahia Produtiva, que não nos deixa mentir, né? O próprio programa de economia solidária também. Então, isso não nos deixa mentir sobre essas questões que a gente vem trazendo. E essa valorização do local e do sustentável é exatamente esse caminho que a gente está trilhando, né? É uma alimentação que vai valorizar essas relações de proximidade, né? Esse arranjo de produção que trabalha mais a questão da sustentabilidade, das relações sociais. Então, isso que é importante. Bom, as dimensões político, social, econômica, territorial, né? A gente traz isso como um ciclo. Vai perceber que tem algumas setas que elas estão seguindo, né? Elas estão se intercruzando. Aí vamos começar com a dimensão social, né? A gente traz isso de uma maneira muito evidente no nosso processo de construção social, que as relações que vão se construir dentro da perspectiva da dimensão social é a cooperação e a articulação, sem dúvida, né? É o associativismo, é o cooperativismo, né? E esse trabalho conjunto, articulado, cooperado, que vai ser esse ethos de relação, né, entre as pessoas que estão inseridas no processo de produção, de comercialização, nas relações da educação para a economia solidária, né, nas relações políticas também. É esse processo de dimensão social, né, a coletividade dos processos de produção, claro, com respeito também às individualidades, né. A dimensão econômica, quando a gente fala de economia dentro do processo da construção dessa modelagem, né, de organização, a gente está falando dos circuitos curtos e médios, né, e consequentemente a economia solidária. Por quê? A gente está falando de uma produção, de uma alimentação saudável, como a gente já mencionou anteriormente, que essa produção ela tem uma perspectiva local, né, e ela tem uma perspectiva também que até consegue alcançar outras escalas, né, que aí são as escalas de mercados mais territoriais ou até estadual, né. Então hoje, quando a gente está falando de circuitos curtos, é exatamente os mercados locais, os pequenos mercados, os pequenos comércios, né, as feiras, né, os espaços de comercialização. Então a gente está falando exatamente dessas relações econômicas, né, baseadas na proximidade, baseada nas relações locais, nos territórios, né,
Então a dimensão econômica ela está muito cruzada com a dimensão social, que também está cruzada com a dimensão territorial. Como a gente já falou também, essa questão da valorização do local, do jeito de se produzir, das relações culturais que são geradas ali naquele determinado território, né? A gente tem a questão da territorialidade, que você trabalha a dimensão física e a dimensão cultural, né? Como simbólico. Então essas relações elas são importantes, né? E aí a gente, quando fala da dimensão territorial, a gente está falando exatamente da territorialidade, né? Do localismo. Mas esse localismo que ele está integrado, né? Com as pessoas, né? Naquele local. Então você traz essa dimensão cultural também, né? De certa forma. Traz a dimensão econômica, a dimensão social. Então são todos esses elementos, esses elos estão integrados. E a dimensão política institucional, né? É o trabalho de incidência política, né? Local ou territorial, né? Então é um trabalho que você vai ter que pensar, por exemplo, vamos dar só um exemplo bem simples, o próprio PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, ele está nesse ethos da dimensão política institucional. Ele assim, apesar de ser um programa nacional, quem faz o processo acontecer, isso no ponto de vista do funcionamento, são as prefeituras. Então se a gente não tiver articulado, não tiver de forma conjunta, pensando no desenvolvimento local, a gente não consegue dar conta do processo, né, da política. Então a política ela está focada muito no local também, né? As ações elas acontecem territorialmente, localmente. E o nosso estado não deixa mentir, né? Nós temos as estruturas de construção social de políticas, por exemplo, os colegiados territoriais, né? São espaços de incidência política, são espaços de construção social coletiva. Então a dimensão política institucional está muito ligada também a esses elementos outros que eu citei, né? Então a gente vai perceber que tudo está muito integrado, né? E a gente vai vendo que essas dimensões elas se intercalam entre si, né? Não existe uma sobreposição, existe uma relação muito integrada entre esses elementos, tá bom? Bom, quando a gente fala uma nova forma de relação acontece, não tem como não deixar de falar da economia solidária, né? Que é algo que a gente fala de elementos como agroecologia, agricultura familiar, desenvolvimento territorial, né? Mas o que a gente está falando mais na perspectiva da economia, né? E dentro da economia a gente tem essa relação, né, de construção entre as pessoas que estão no empreendimento, né? Seja ele uma associação, cooperativa ou grupo informal. Ou até mesmo o próprio agricultor por conta própria, mas ele às vezes ele está na sua unidade de produção, mas ele se relaciona com o sindicato, se relaciona com outro agricultor. Isso também é uma forma de relação, né? A gente não pode deixar de vista isso. E essa relação da economia solidária, né? Que aí você trabalha desde a produção, as relações com a comunidade, a questão com o meio ambiente, as relações de trabalho dentro da organização, né? O trabalho associado, cooperado. As finanças solidárias, né, que é o elemento que trabalha exatamente com o acesso à educação financeira, o acesso ao crédito, né, aos fundos rotativos solidários, aos bancos comunitários, né, e as cooperativas de crédito que dão suporte para apoiar a produção, né, e também o consumo, né, que também a gente precisa sempre estar fazendo essa relação. Então a economia solidária, é onde a outra economia acontece, outra relação acontece. E hoje a gente tem, por exemplo, essa relação que chega até a mesa do consumidor, né? Quando a gente tem um produto que é feito no campo e que se chega na cidade, numa grande cidade como Salvador, né? Aí a gente tem as iniciativas que existem por aí, né? Os pequenos os empreendimentos que conseguem trazer seus produtos para a cidade. Aí você tem as entidades de apoio e fomento com suas redes, né, de articulação e fomento, apoio à comercialização.
Nós temos, por exemplo, as iniciativas como o CSA, que é a Comunidade Sustenta a Agricultura, que também é uma iniciativa bastante salutar, extremamente importante, né? Você traz essa relação do agricultor e com o agricultor, né? Que é quem produz e quem está na cidade também, que de certa forma contribui e fortalece a atividade de produção do pequeno agricultor, da agricultora. Então essas relações são extremamente importantes. Hoje a gente está falando de pandemia, a gente está falando do comércio virtual também, né? A entrega de produtos da agricultura familiar em casa, como a experiência que a Humana traz do Eco Humana, né? Que trabalha com a questão da eco-entregas, com produtos saudáveis, de empreendimentos acompanhados pela própria Associação Humana Povo para Povo Brasil, como uma ferramenta bastante importante, né? De promoção do desenvolvimento, né, local, da busca pela alimentação saudável. Então isso também é um fato bastante importante. Bom, quais são os desafios e perspectivas, né, que a gente traz? Eu só pincelei algumas coisas no final, né, mas isso já é uma coisa que muita gente já tem discutido isso, né, de certa forma. E hoje, com esse cenário que a gente precisa ampliar mais e mais esse processo da tecnologia, né? O uso das redes sociais, o uso dos aplicativos, né? Quem sabe um dia a gente consiga ter um aplicativo da economia solidária para a gente comprar os produtos, pagar, né? Moeda social, de repente, e receber esse produto, né? Aqui em casa, onde a gente queira estar. Então é importante, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que fazer essa relação com as novas tecnologias sociais que estão aí, né? Tanto as tecnologias como as redes sociais, como também os aplicativos. Como é importante esse processo. Bom, eu trouxe alguns elementos, vamos só citar, né? No cenário atual, a gente precisa ampliar a comercialização nas feiras livres, principalmente nos mercados locais. Mas eu trago alguns desafios. Por exemplo, os espaços precisam ser direcionados para feiras agroecológicas e orgânicas. O que acontece quando a gente está falando disso? Acontece muito em alguns lugares onde você tem feiras de produtos saudáveis misturado com produtos que foram produzidos com agrotóxico, por exemplo. Então a gente não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então é uma estratégia de marketing, política também, né? E até mesmo de causa mesmo. A gente pensar um espaço específico para essas feiras agroecológicas, né? Tem um exemplo muito legal lá do pessoal do Piemonte da Diamantina, que tem as feiras agroecológicas, né? As redes de feiras agroecológicas. Então isso é importante do ponto de vista dos processos, né? Do ponto de vista do direcionamento político desses grupos, certo? E aí, outro ponto, capital de giro para apoio de agricultores e agricultoras familiares. Como é importante, né, o capital de giro para fortalecimento dos agricultores no momento que vai participar de uma feira, né? Tiver um recurso financeiro para se deslocar, para levar seus produtos, né? Como isso é importante também. E a estrutura adequada de funcionamento, né? Quando a gente fala de estrutura adequada, a gente está falando de espaço com condições, né, de funcionamento, um espaço de condições de funcionamento que garanta a estrutura, né, das pessoas, que garanta condições de funcionamento mesmo, né? Quais são as oportunidades? A gente fala dos espaços adequados, exclusivos, diferenciados para a comercialização dos produtos, a presença no local de estruturas de fiscalização e gestão para garantir segurança, organização e higiene. E pela essa questão do capital de giro, a gente pensa no fundo rotativo, né, como instrumento, como ferramenta de fortalecimento das feiras agroecológicas, né? Essa experiência que a gente citou lá no Piemonte da Diamantina tem um fundo rotativo das feiras, né? E aí lá, a partir da comercialização, é gerado um percentual da produção, da comercialização formado um fundo de apoio, né, para os feirantes. Então isso é bem legal, bem forte, bem interessante. Outro aspecto que a gente traz é a organização da produção.
a gente percebe que aí os espaços de produção estão inadequados ainda e que os associados, cooperados, né, cooperadas precisam ter uma formação e assessoramento técnico apropriado. E quais são as oportunidades? A gente vem percebendo que existem os editais de apoio a pequenos projetos e estruturação de unidades produtivas. Então, esses espaços eles funcionam, são editais que comumente o estado da Bahia vem lançando, mas não só o estado, né? Você tem os editais agora que a gente precisa ampliar cada vez mais para editais de pequenos projetos, né? Seja a SESI, seja o Fundo Nacional de Solidariedade. Hoje a gente tem o Prosas também, que é um site que congrega vários editais, né, de apoio a pequenos projetos. Então, buscar também essas iniciativas, tá certo? E para essa questão da formação e assessoramento técnico, a gente tem o apoio de organizações sociais, né, e as universidades. Então, elas são essenciais nesse processo também para garantir uma boa produção, uma boa qualidade, né, dos processos formativos nos empreendimentos, né, da agricultura familiar, da economia solidária. Finalmente, a gente traz a estrutura organizacional e serviços de comercialização. Então, ainda assim, os empreendimentos carecem de formação técnica. Então, tem dificuldades aí latentes nos processos de acompanhamento técnico, né? E quais são as oportunidades que a gente traz? Então, a gente percebe que tem tido muitas formações com foco em gestão, estratégias comerciais e acesso ao mercado. Importante que continue, importante buscar cada vez mais capacitações, né? E aí a gente precisa tá trazendo, né, várias outras ferramentas formativas, né, tecnologias de formação e gestão, né, parceiros também, trazer o Senar, trazer o Sescop, né. Eu acho que a gente vai precisar realmente estar trabalhando mais de forma mais unificada. E aí tem algumas ferramentas também, né, que a gente pode utilizar. A gente tem o estudo de mercado, a gente tem a modelagem de negócios, né, com o Canvas, que pode ser uma das ferramentas a serem utilizadas. Plano de negócios ainda vem sendo bastante utilizado aí pelos empreendimentos da economia solidária, né, principalmente os empreendimentos apoiados pelo Bahia Produtiva. Então, assim, são ferramentas importantíssimas e que precisa cada vez mais a gente buscar novas ferramentas de capacitação para esses empreendimentos, tá certo? Bom, pouco aquilo que a gente trouxe, né, de formação é isso. A gente fica bastante agradecido aí pela oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos. Lembrando que a gente está aqui só para trazer algumas discussões. Não se perde aqui. Eu acho que tem gente fazendo coisas até mais interessantes, né, do que a gente, né. O Conselho Estadual vem fazendo um trabalho significativo. Tem muita gente boa nas universidades também. Essa videoaula é só uma pincelada de alguns elementos sobre segurança alimentar e nutricional. Não se encerra aqui, mas ele dá uma contribuição legal também, tá bom? Então a gente fica muito agradecido aí pela oportunidade e desde já a gente vai aí continuar nessa caminhada e vamos tentar aí trazer uma cartilha sobre essa temática com essa discussão sobre segurança alimentar e nutricional, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, até mais. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.